Salve turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chavecode nesse curso Dominando Estruturas de Dados 1. Eu sou o professor Dr. Samuel Boter Martins, professor Samuca. É um prazer estar em mais um vídeo aqui com vocês. Pessoal, estamos chegando ao final desse curso. A partir desse vídeo nós veremos a penúltima estrutura de dados planejada aqui para esse curso, que são as pilhas, e nós encerraremos o curso com a estrutura de dados fila, tá bom? Então, depois de mais de 80 vídeos, já estamos caminhando para o final desse curso de estrutura de dados 1, tá bom? Então, se você está acompanhando a gente desde o começo, já deixo aqui meu agradecimento e também meus parabéns, né, pelo empenho e pela paciência. Espero que esse curso esteja sendo bem útil para vocês. E se você não chegou agora por conta desse tópico, né? Acesse aqui ó, no link na descrição desse vídeo, você tem um link da playlist completa do curso inteiro com esses mais de 80 vídeos, tá? Tudo bem organizado lá, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, né? Que você encontra o link da playlist. Também você encontra o link do repositório no GitHub com todos os códigos feitos em cada um desses vídeos. Está muito bem organizado, você vai conseguir estudar muito bem, tá bom? Eu já peço para todo mundo, né, já deixar seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, dá essa força pra gente e também nos ajude a divulgar esse vídeo para mais pessoas, né, para chegar em mais pessoas, porque o conteúdo é totalmente gratuito, feito com bastante carinho, então nos ajude a crescer o Chavecode e a chegar esse assunto, né, esse conteúdo para mais pessoas. Então vamos lá, chega desse papo, dessa introdução, vamos então ao nosso tópico de pilhas. Muito bem, pessoal, vamos começar aqui. Imagine o seguinte, vamos ignorar essa definição um pouquinho mais formal que eu coloquei, vamos pensar no que seria uma pilha, né, no nosso dia a dia. E note que pilha aqui não significa bateria, tá bom? Seria uma pilha de coisas, uma pilha de pratos, uma pilha de livros, uma pilha de qualquer coisa. Então imagina o seguinte, imagina que nós temos algum tipo de elemento, então poderia ser livros, e a gente quer, por algum momento, né, nós estamos organizando nosso armário, fazendo alguma coisa, a gente quer colocar um elemento em cima do outro, ou seja, nós queremos gerar uma pilha desses elementos, no caso, uma pilha de livros, né? Então, qual que seria a ideia? A gente teria um elemento aqui, né, esse livro aqui mais escuro, aí depois teria esse outro livro, esse livro laranja, um em cima do outro, né? De modo que se a gente quisesse colocar um novo livro, né, nessa nossa pilha, o que a gente faria? A gente poderia ter um livro aqui preto, né? Que a gente quisesse colocar aqui nessa nossa pilha, o que aconteceria? A gente pegaria esse livro e colocaria no topo dessa nossa pilha. Então, dado todos esses elementos, todos esses livros que já estão empilhados, se eu quisesse colocar um livro novo, eu colocaria esse livro no topo da pilha. Então, a ação de empilhar um elemento é a ação de pegar a nossa pilha e colocar esse elemento no topo. Se a pilha está vazia, ou seja, se tivesse só a mesa ali vazia, o empilhar seria colocar o primeiro elemento, né, na base da pilha, mas a partir de então, a cada novo elemento que eu queira empilhar, eu colocaria em cima, né? Então essa é a ideia. Se você quisesse agora fazer a ação ao contrário, né, dada essa pilha de livros, eu quisesse desempilhar, né, remover um elemento, né? Se você quiser fazer isso de uma maneira mais, talvez, segura, né, a ação de desempilhar seria pegar o primeiro, né, elemento que está lá no topo, na verdade, não seria necessariamente o primeiro, mas o elemento que está no topo dessa pilha, que seria esse nosso livro preto, e você vai remover, retirar esse livro da pilha. Então, a ação de desempilhar é a ação de pegar o elemento que está no topo da pilha, remover ele da pilha, né? Tirando esse elemento do topo, né? Tirando ele da pilha, né? Então, essa é a nossa ação de desempilhar. Então, nós veremos agora, né, com algumas aplicações, que essa representação de ter uma série de elementos na sequência, né? Então, note que a gente tem aqui uma sequência de livros, né? Esse livro aqui vinho, esse livro aqui também vermelho escuro, laranja, amarelo e assim por diante. Nós temos essa sequência de elementos, no nosso caso, sequência de livros. Ele tem uma dada ordem, né? Então, a gente tem esse elemento tá lá na base, depois vem esse, depois vem esse. Só que para inserir um novo elemento, ou seja, para empilhar, eu sempre coloco no final. E para desempilhar, eu sempre pego esse elemento que está no topo, né, que seria o final dessa nossa pilha, e eu tiro. Então, vocês verão que essa ideia de ter esses elementos nessa ordem e fazer essa ação de colocar no final e remover, ela é muito útil para várias aplicações. Então, nós veremos que essa ideia de pilha, né, que nós pegamos e emprestamos esse conceito do mundo físico, né, a gente vai implementar agora na computação também. Então, vamos pegar aqui uma definição um pouquinho mais formal, talvez, do que seria uma pilha nesse conceito aqui de computação. Então, seria uma lista linear. Então, lista linear não necessariamente é uma lista encadeada, tá bom? Lista linear seria uma sequência de elementos, tá? Então, poderia ser um vetor ou até uma lista encadeada. Então, uma sequência de elementos, né, um depois do outro, isso seria uma lista linear. Então, uma lista linear na qual as operações de inserção de um novo elemento ou remoção de elemento são efetuadas sempre num mesmo extremo denominado topo da pilha. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, se eu quiser inserir, eu tenho a minha lista linear de objetos, então seria essa sequência de livros aqui nessa organização. Se eu quisesse colocar
inserir um novo elemento nessa lista linear, ou seja, nessa pilha, eu sempre colocaria ele... Opa, deixa eu pegar aqui que está falhando a minha caneta. Eu sempre colocaria esse livro no mesmo extremo, que seria o topo da pilha. Então eu iria no topo e colocaria esse livro. Se eu quiser remover, eu vou no mesmo extremo, ou seja, no topo da pilha, e eu removo esse elemento. Então isso seria considerar essas operações de inserção e remoção no mesmo extremo. Então esse extremo seria o topo da pilha. Se eu quiser inserir um novo elemento, eu coloco um elemento no final, né, no topo. Se eu quiser remover, eu sempre removo apenas o elemento do topo. Essa seria a ideia, tá bom? E com isso, depois de falar em inserir no topo, ou remover do topo, a gente vem com essa estratégia de inserção e remoção é uma política de gerenciamento de elementos. E essa política é a LIFO, que é Last In, First Out, ou seja, né, isso vem do inglês, ou seja, o último elemento a entrar é o primeiro elemento a sair. Então a gente vê que na hora de eu colocar um livro, né, nós veremos que o termo para empilhar nesse caso é push, né? Push seria empurrar, né? Mas aqui o push seria o empilhar, então quando eu dou um push, significa que eu estou empilhando um elemento aqui no topo, né, da minha pilha, estou colocando um elemento no topo, e o pop seria que eu estou removendo o elemento do topo. Então note que o último elemento a entrar nessa minha lista linear, nessa minha pilha, que seria esse camarada aqui, ele vai ser o primeiro elemento a sair. Então, sempre quando eu quiser inserir um novo elemento, ele vai para o final, e toda vez que eu quiser remover um elemento, eu só vou conseguir remover, no caso da pilha, do elemento final. Eu nunca vou conseguir, pelo menos na pilha, não há estrutura para isso, a pilha não te permite remover, por exemplo, esse elemento que está no meio, esse livro verde. Não é essa a ideia, a pilha não permite isso. Então, nós seguiríamos exatamente a ideia de uma pilha. Eu só consigo inserir no começo, né, empilhar no começo, então toda inserção é sempre um elemento no final, e toda remoção, obrigatoriamente, é remover o elemento que está no topo da pilha, né, que seria o último elemento inserido. Então, last in, first out. O último elemento a entrar é o primeiro elemento a sair. Então, essa ideia de pilha, nós temos algumas aplicações para isso, tá bom? Tem algumas que parecem não ser muito óbvias, mas a gente usa a pilha por debaixo. Então, a primeira delas é o seguinte, avaliação de expressões. Suponha que você tem essa expressão matemática aqui, e nós sabemos que nós temos uma ordem, né, para a realização. Então, a primeira coisa vem os parênteses, né? Depois que a gente resolve as operações que estão dentro dos parênteses, a gente vai para as operações de multiplicação e divisão, e depois, por fim, nós temos a precedência, né, dos operadores. Por fim, né, a ordem que a gente adota é a adição e a subtração. Então, para fazer isso na prática, né, quando o teu programa ou a tua linguagem de programação, enfim, vai resolver isso no computador, a gente tem que saber como achar essas precedências, né? Qual operação vem primeiro ou não. Para que a gente consiga determinar qual que é essa ordem, por debaixo se usa essa ideia de pilha, tá bom? Uma outra coisa é casamento de parênteses. Então também, ó, se você tem algum problema, que você tem essa string aqui, por exemplo, imagina que você tem o teu código e você quer realizar essa operação aqui e você tem os parênteses. Pode ser que durante o teu programa você tenha esquecido de colocar esse parênteses aqui. Então tá errado, né? Porque a gente tem um parênteses que abre e está faltando um parênteses aqui. Para resolver isso, se usa a pilha também, né? Então imagina que a gente tem essa situação. Até vou colocar um outro caso aqui, ó. Vamos supor que a gente tenha essa situação aqui, ó, um parênteses aqui, por exemplo, mais um, ou qualquer outra operação aqui dentro, eu vou fechar um parênteses aqui colorido. Então, o que a gente pode fazer para tentar casar, né? Para ver se essa expressão que usa parênteses, se para cada abre parênteses eu tenho um fecha parênteses também, né? Porque é muito importante garantir isso. O que eu posso fazer? Eu vou lendo aqui cada um dos caracteres, opa, viu aqui um abre parênteses, eu coloco na minha pilha, eu vou vendo os outros elementos, vejo esse aqui, opa, tem um outro abre parênteses, que seja esse aqui, eu coloco ele na minha pilha, né? Empilhei ele aqui, aí eu faço essa outra expressão, até que eu chego aqui no meu fecha parênteses, então eu colocaria ele na pilha, aí o que eu preciso ver, né? Ao colocar um fecha parênteses na pilha, eu já posso desempilhá-lo e checar se o próximo elemento, né, o elemento que vem abaixo dele, né, que eu desempilho ele e vejo, após o elemento que vem abaixo, que eu vou desempilhar de novo, se esse elemento aqui é um abre parênteses. Então, com isso, eu consigo detectar se para cada fecha parênteses eu tenho obrigatoriamente um abre parênteses embaixo. Então, fazendo essa ideia de pilha, eu consigo fazer esse casamento de parênteses aí, essa checagem para nós. Outra coisa que se tem é essa ideia de conversão de expressões. Então, na hora que a gente faz essa expressão matemática, as expressões matemáticas, a gente tem algumas ordens que podem ser consideradas. A padrão é essa infix, que nós temos essa cara aqui. Então, A mais B, né? Então, eu tenho um valor, que é um número, por exemplo, A. O operador dele, que é o mais aqui, e o B, que seria o outro elemento. Então, eu quero fazer uma operação de soma entre esses dois elementos. Então, tem essa notação, mas a gente tem a notação prefix também, que eu posso falar
qual que é a operação, né? Primeiro de tudo eu falo qual que é a operação e depois eu passo os dois elementos, o elemento final e esse elemento aqui. E eu também posso fazer isso usando o postfix, que eu passo os dois números primeiro e por fim eu passo essa operação. Então você poderia usar também a ideia de pilha, caso você queira, por exemplo, usar a nomenclatura postfix aqui, né? Então o que você poderia fazer? Você vai empilhando os elementos, então empilho A, empilho B, até que vem uma soma. Opa, eu sei que a soma é fazer uma soma de dois números. Então, fazendo a soma de dois números, o que a gente faz? A gente desempilha a soma. Então, vamos fazer a soma de dois números. E quem são os dois números? São exatamente os próximos dois elementos que eu vou desempilhar. Então, desempilharia aqui, desempilharia aqui, ó. Eu faria essa soma. Então, você pode usar essa ideia de pilha para fazer essa conversão de expressões. Na prática, não são aplicações que você vai fazer na prática, mas só para você saber de como é resolvido por debaixo. Outra coisa que dá para fazer é gerenciamento de memória. Se vocês lembram da primeira aula, né, das primeiras aulas do curso, nós sabemos que nós temos duas regiões de memória, né, bem simplificadamente, uma chama heap, ou free store, né, seria a nossa heap, e a outra chama hora, chama stack. Stack em inglês é pilha. Então, nós temos uma região de memória que chama exatamente pilha, porque, como nós vimos lá, a cada novo, a gente tem, por exemplo, um endereço inicial aqui, né, disponível. O que a gente vai fazer? A cada nova declaração, a gente vai empilhando aqui, né, os elementos. Então, eu poderia declarar uma variável x, depois uma variável y, uma variável a, que seja, ela vai empilhando. Então, ela coloca aqui o x, né? Ela pega todos os bytes então necessários para armazenar o x e depois a próxima posição disponível está em cima dela, né? Então seria o próximo. Eu colocaria então, eu pegaria então a próxima posição, né? Então é como se eu estivesse empilhando uma nova variável, né? Na hora que eu pego um espaço dela. Então o stack vem de fato dessa ideia de empilhar. Se você tivesse uma função, por exemplo, eu tenho uma função aqui, um int, por exemplo, um int func aqui, de function, eu tenho um int a. Vamos fazer até aqui, ó, né? Um int x e um int y. Então, o que vai acontecer? Né? Esse int x e int y eles serão alocados na minha stack, alguma posição disponível. Então, eu vou, de fato, empilhar. Primeiro eu declaro o x e depois, logo em cima do x, né? Na próxima posição, eu pego o espaço, né? Eu declaro o meu y, então eu coloco ele lá. Uma vez que eu termino essa função, eu vou desalocar. Como que o sistema operacional faz? Ele desaloca, então, primeiro quem está no topo, ele vai tirando cada um desses elementos, ele vai dando free neles, é como se ele desse um free neles, ele vai desalocando, deixando livre essa região de memória. Então, isso também, né, a aplicação de pilha também vem aqui para gerenciamento de memória. O que eu acho mais interessante, talvez o que vai acontecer mais na prática com vocês para implementação, para o uso de pilhas, é problemas de backtracking, né? E backtracking seria você, por exemplo, imagina aquele filme Inception, né, a origem, né, que você tinha, por exemplo, você tinha um sonho que entrava dentro do sonho, ia mais profundo e de repente voltava, né? Então você tinha uma ideia. Então você poderia estar no mundo real, vamos colocar mundo real, entraria aqui no sonho 1, sonho 2, sonho 3, por exemplo, lembra do Inception, né? Sonho 3, opa, resolveu o sonho 3, vai voltar para o anterior. Quem que é o anterior? É o sonho 2. Quem que é o anterior? Sonho 1 e depois chegava no mundo real, né? Então essa ideia de Inception vem também do conceito de recursão, né? Que muitos de vocês devem saber, né? Recursão é uma função, chama outra, então você vai entrando mais profundo, né? De alguma coisa, né? De algum problema, e você vai resolvendo o problema e voltando para o estágio anterior. Outro exemplo disso seria a operação de voltar, por exemplo, de você voltar num programa, né? Então, aqui mesmo no Journal, que é esse editor aqui de PDF, né? Que eu rabisco as coisas, eu faço uma ação aqui e eu posso dar um Ctrl Z, né? Ó. Então, eu dando Ctrl Z, essa seta foi a minha última ação que eu fiz. Se eu der um Ctrl Z, ele volta, né, para o estado anterior. Se eu der um Ctrl Z, ele volta para o estado anterior, vai voltando. Então, eu poderia modelar isso também como uma pilha. Então, eu teria uma pilha aqui que eu faria, né, por exemplo, uma pilha aqui, né? Que eu faria uma dada ação, então eu teria aqui uma ação 1, poderia ser feito um desenho, uma ação 2, ó, ação 2, action 3, qualquer ação no meu programa, e vou fazendo isso, chega um determinado momento que eu quero voltar, opa, aqui seria o 4, que eu quero voltar, então para voltar eu vou dando Ctrl Z, né? Então Ctrl Z eu desempilharia, eu voltaria na mesma ordem, mas ao contrário, né? Então eu terminaria então Então eu sempre coloco no final, eu estou sempre empilhando essas ações, mas para sair eu desempilho. Então eu tiro essa ação 4, agora eu venho para a ação 3, eu tiro ela, então eu vou desempilhando aqui na minha pilha de ações no meu programa. Então você pode implementar esse backtracking, né? Essa volta que você faria, né, no teu programa,
usando pilhas também. Essa ideia de você colocando uma ação em cima da outra ou empilhando comandos, e se você quiser voltar, você vai desempilhando. Ou seja, o último comando que entrou vai ser o primeiro a sair, o primeiro a voltar. O penúltimo comando que entrou, que foi executado, vai ser o segundo a ser voltado, né? O segundo a voltar. Então, assim por diante. Então é isso, pessoal. Por esse vídeo que já está longo, eu vou terminar por aqui. No próximo vídeo eu ainda falo um pouquinho dos diferentes tipos de pilha que nós podemos ter e a gente já começa então a implementar, botar a mão na massa para implementar essas duas versões diferentes de pilhas que nós podemos ter aqui na hora de codificar os nossos códigos. Então é isso aí, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.